E aí, galera, tudo bem? Quanto tempo, né? Bom, na aula passada vocês estavam falando, ou melhor, nós estávamos falando sobre célula animal. Agora nós iremos entrar num outro tipo de célula, que é a célula vegetal. Como vocês já podem perceber, já existem algumas características que estão presentes na célula vegetal que não estão presentes na célula animal. Então, no decorrer da aula, a gente vai perceber quais são essas estruturas, beleza? Então, galera, quando a gente fala na célula vegetal, a primeira coisa que nos vem à cabeça é como que vai aparecer essas estruturas celulares, né? As organelas, se elas são iguais a todo momento, e a gente percebe que nem sempre essas organelas, elas vão ser da mesma maneira quando está na fase jovem, quando vai passar para a fase adulta. Tem algumas diferenciações, né? O aspecto e a distribuição das organelas difere de célula para célula, tá? E mesmo na própria célula há momentos diferentes. Como isso? Em alguns estágios, no estágio inicial, vamos dizer assim, na célula, no estágio inicial, elas não vão ter uma quantidade X de uma determinada estrutura. Que já na fase adulta, isso já não vai acontecer, vai diminuir a quantidade. Isso a gente consegue diferenciar quando a célula está na fase inicial, na fase juvenil, e quando ela já está na fase adulta, beleza? Diversos componentes celulares são comuns, tanto na célula animal como na célula vegetal. Existem outros componentes que só estão presentes na célula animal. Até coloco para vocês alguns exemplos, como por exemplo os lisossomos, os centríolos, os flagelos, que aparecem em outros tipos de células. Já na célula vegetal a gente vai encontrar plastos, os vacúolos e aí também a parede celular. Isso são três características que a gente consegue diferenciar ao olhar no microscópio. Eu visualizo a parede celular, se tem a presença de cloroplasto, né, que é um tipo de plastos, e aí a gente vai visualizando o vacúolo também, beleza? Vamos lá. Bom, olhando nessa imagem aí, o que a gente percebe? Né? Uma imagem de uma célula. E aí a gente precisa saber se é uma célula animal, ou se é uma célula vegetal, ou se é uma célula bacteriana, ou de um outro indivíduo. O que eu vou ter que observar? As suas estruturas. Então, a primeira estrutura que eu vou estar observando são as organelas que têm em comum. Então, se vocês observarem aí, ó, vai ter membrana plasmática, está presente na célula animal e na célula vegetal. Aí nós temos uma curiosidade. A membrana plasmática é uma das estruturas que tem que estar presente em todas as células de todos os seres vivos, beleza? Isso a gente consegue visualizar com mais detalhes, né? Através da composição química, isso lá na bioquímica, né? Tem a presença dos peroxomos, da mitocôndria, que também gera energia, né? Então a gente vai entender daqui a pouquinho que essa mitocôndria tem um papel fundamental para a célula, o complexo de Golgi, o complexo golginiense, né? O núcleo também vai estar presente, o retículo plasmático rugoso, o retículo plasmático liso, os ribossomos, né? Os microfilamentos, que está ali presente do citoesqueleto, são estruturas fundamentais para as células animais e célula vegetal. Agora eu vou falar para vocês algumas estruturas que somente estarão presentes na célula vegetal. A primeira delas, gente, é a parede celular. Então, toda vez que vocês forem identificar uma célula e observar que tem parede celular, eu já vou excluir um grupo de células. Que seria qual? As células animais. Porque na célula animal não tem presença de parede celular. Então, se eu olhei no microscópio, bateu aquela dúvida, opa, é uma célula animal? Tem parede celular, então já vou excluir. Já não é uma célula animal. Para ser considerado uma célula vegetal, eu vou olhar a composição dessa parede celular. Que é o que, gente? A composição da parede celular é formada por celulose, que nada mais é de um carboidrato, beleza? Então, a celulose seria uma molécula de carboidrato, né? Grande, formada por várias moléculas de glicose, tá? Se eu fosse comparar com a célula bacteriana, teria uma outra composição a parede celular, que é de peptidoglicano. Se fosse a parede celular de um fungo, teria uma outra composição, que seria a quitina. Então a gente consegue diferenciar o tipo de ser vivo através da parede celular, olhando o quê? A sua composição química. E aí uma curiosidade, gente, todos esses componentes, celulose, peptidoglicano e quitina são carboidratos. Então, os carboidratos também são presentes na constituição, né, da parede celular, beleza? Uma outra estrutura, gente, os vacúolos, né, que a gente chama aí de vacúolo central.
Essa é uma estrutura que lá no início da aula eu falei para vocês que vão diferenciar da fase inicial da célula jovem para a célula adulta. Aqui eu consigo observar que essa célula é uma célula adulta, beleza? E aí também nós temos os cloroplastos, que são essas estruturas aqui, ó, onde está passando o cursor do mouse. Então, esse cloroplasto aqui, gente, ele tem a funcionalidade de quê? Eu vou marcar aqui para vocês. Um cloroplasto, um outro cloroplasto, um outro cloroplasto aqui. A funcionalidade deles, basicamente, é o que, gente? Fotossíntese, né? Que no decorrer da aula a gente vai estar vendo também. Então é importante, gente, vocês terem isso muito claro. Existem 3 estruturas que estão presentes na célula vegetal que vão se diferir, né? Que vão estar diferentes. Diferir fica feio, né? Que vão estar diferentes da célula animal. Que são parede celular, repete comigo. Parede celular. Não ouvi. Ah, não dá para ouvir, né? Centríolos? Não. Vacúolos e que mais o que? Os cloroplastos. Então vamos lá. Parede celular, vacúolos e cloroplastos. São as 3 estruturas que vão diferenciar a célula vegetal da célula animal. Beleza? Vamos continuando. Primeira estrutura aí, parede celular. Quais são as suas funções, né? Primeiro, confere a proteção das células. Ah, mas professor, já não tem a membrana plasmática? Existe uma outra camada que vão proteger ainda mais, que é chamada de parede celular. A constituição depende do tipo de célula, como eu havia comentado para vocês. Se eu estou falando de célula vegetal, a constituição vai ser de celulose. Se fosse bactéria ou fungo, seria uma outra composição. E se fosse a célula animal, não teria parede celular. E isso tem que estar muito claro, gente, porque isso cai muito em vestibular. Isso é legal. Restringe a distensão, né, dos protoblastos, né, configurando a célula adulta, o tamanho e formas fixas, né? Ah, professor, eu não entendi. O protoplasto, gente, ele vai diferenciar a célula, se ela é a fase adulta ou é a fase juvenil, se é meristemática, que a gente costuma dizer, que é a célula jovem, tá? E eu vou estar explicando isso para vocês durante a aula. Confere proteção aos componentes do protoplastos, determina o tamanho e a forma da célula, tá? É semirrígida, é totalmente permeável, ou seja, determinadas substâncias conseguem passar pela parede celular, mas pode ser barrado na onde, gente? Na membrana plasmática, né? Que é semipermeável. É estrutura de revestimento e grande resistência à tensão. Essas são as características, as funções da parede celular, beleza? Vamos lá adiante. Os plastos, né? Definição e origem. Então eu vou contar para vocês assim uma historinha mas bem resumida. A primeira, gente, no início da história, quando deu a origem da vida, existia só um grupo de seres vivos, né? Se originou a vida, só tinha um grupo de seres vivos, que eram, olhando assim, as características, né, e os fósseis que nós encontramos, que são as cianobactérias. E já existe um fóssil. E a idade aproximada desse fóssil está em torno de 4,3 bilhões de anos. É muito próximo da origem da Terra, né, do planeta, que está em torno de 4,6 bilhões de anos. E aí, as bactérias têm uma característica, eles são procariontes, não tem um núcleo, não tem organela, né? E a célula vegetal, por sua vez, possui núcleo e possui organelas, igual à célula animal. E aí o que aconteceu? No meio desses estudos, os cientistas perceberam que existem estruturas que armazenam dentro de si DNA. E uma delas é o cloroplasto. E a outra estrutura, que também tem DNA, é a mitocôndria. Então, o que os cientistas eles acreditam através dos estudos? Que tinham bactérias que tinham lá estruturas muito similares, né, ao cloroplasto, que se fundiu com as bactérias comuns, né, e outras bactérias que tinham uma estrutura similar à mitocôndria, que se fundiram também, né, também às bactérias que existiam naquele momento. A partir do momento que isso houve essa junção, surgiram aí as células vegetais e outros seres que a gente chama, né, de um modo geral, seriam os eucariontes. Aí quando eu falo outros seres, por quê? Vai estar formando as plantas, vão estar formando as células animais, as células fúngicas e aí por diante. Beleza, gente? Bom, então a gente já sabe qual é a definição e qual é a origem. Eu vou melhorar essa definição no decorrer da aula.
São organelas exclusivas da célula vegetal, ou seja, a gente só vai encontrar esses plastos na célula vegetal, né? Podem variar de forma, tamanho, o tipo de pigmento, a coloração, se é verde, avermelhado ou alaranjado, e que podem apresentar ou não esses plastos, porque existem células vegetais que não têm esses plastos. Isso é uma curiosidade. E esses plastos eles vão se originar de célula meristemática, ou seja, gente, de uma célula jovem. Aí eu coloquei para vocês 3 tipos de células, né? 10 tipos de plastos, desculpa. O primeiro, que é o precursor deles, vai surgir outros tipos. Então nós temos aqui o protoplastos, tá? Que vai dar origem aos leucoplastos, aos cloroplastos e aos cromoplastos, beleza? Nós temos aí 3 tipos de plastos que foram de origem, né, que surgiram através dos protoplastos, beleza? Vamos lá. E a gente trabalha essas classificações desses plastos. Então, essa classificação ela vai se dividir em 2 partes. Os pigmentados e os não pigmentados. Os que têm cor, algum tipo de coloração, e os que não têm coloração. O primeiro, gente, os cloroplastos. É o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque realiza fotossíntese. Oh, mas professor, fotossíntese vai nos ajudar em quê? No oxigênio que nós consumimos. Então, é graças aos vegetais que nós utilizamos o oxigênio. Calma aí, professor. Tem algo errado aí. Só as plantas fazem fotossíntese? As algas também fazem fotossíntese. Então, o oxigênio que nós consumimos não é proveniente somente das plantas, e sim, principalmente, das algas. Tá? Então, quando eu falo para vocês que somente as plantas têm plastos, têm cloroplastos, não é. As algas também possuem cloroplastos que fazem fotossíntese, que vão gerar o oxigênio que a gente vai estar consumindo, beleza? Bom, dentro desse cloroplasto, né, vai ter a fotossíntese e isso só vai acontecer por conta do clorofila, tá? Os cromoplastos são plastos de cor diferente do verde. Às vezes tem uma cor assim mais amarelado, alaranjado, avermelhado, tá? São frequentemente encontrados em flores, frutos e algumas raízes, né? Então são uma estrutura que a gente vai encontrar num grupo de plantas que vão dar origem a flores e frutos. Né? Então, lá na aula de biologia, por exemplo, a gente divide as plantas, né, os vegetais, em grupos. E o grupo que vai produzir frutos e flores são o grupo das angiospermas. Mas aí eu deixo para o professor de biologia explicar para vocês. Vamos lá, continuar. Bom, aí a gente tem agora os não pigmentados, os protoplastos, né? Que são plastos pequenos, incolores e diferenciados. Por que eles são diferenciados, professor? Porque é deles que vão se originar os cromoplastos, que é pigmentado, e os leucoplastos, que não é pigmentado, tá certo? Os leucoplastos são incolores e armazenam substâncias de reserva. Opa! Quais seriam essas substâncias, professor? Nós temos aí os amiloplastos, os proteinoplastos e os elaioplastos. Nossa, professor, você está falando grego. Não, eu estou falando para vocês o seguinte, que cada um desses leucoplastos tem uma funcionalidade. Na aula de bioquímica, por exemplo, o professor de vocês, ou a professora de vocês, vai dizer o seguinte, olha, gente, os vegetais têm uma reserva energética e eles vão armazenar a quantidade, o excesso de glicose na forma de amido. E esse amido, ele é o que, gente? Um leucoplasto, que a gente chama de amiloplastos, tá, gente? Que vai estar presente nas raízes, em algumas raízes, né? Ou melhor, nas raízes e em alguns caules, beleza? Os proteinoplastos, opa, quase não sai, é uma reserva de proteínas. E os elaioplastos é reserva de lipídios, beleza? Então, se vocês observarem aí, gente, nós temos os leucoplastos de armazenamento, né? Os cloroplastos de fotossíntese e os cromoplastos de pigmentação, frutos e raízes, tá certo? Uma curiosidade, gente, os cloroplastos e os cromoplastos trabalham muito com a ajuda da luz.
beleza? Isso tem que estar claro para vocês. Bom, os protoplastos, como eu havia comentado com vocês, são os precursores dos demais plastos, né? Presentes nas células do meristema, que são as células jovens. Os cloroplastos podem, portanto, pigmentados pigmentos fotossintetizantes, né? Que aí nós temos as clorofilas, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Os cromoplastos, né? Portam pigmentos carotenoides, que geralmente são amarelos, alaranjados ou avermelhados, tá certo? A gente fala também das características carotenoides lá em lipídios, em bioquímica, isso é bem legal, tá? São encontrados em estruturas coloridas, como nas pétalas, nos frutos e algumas raízes, né? E surgem a partir dos cloroplastos, tá? Já os leucoplastos, sem pigmentos e podem armazenar substâncias, como eu havia comentado anteriormente, tá? E aí eu dei alguns exemplos para vocês. Os ameloplastos, né? Nós temos aí a batata, né? Que é um tubérculo. E dos eailoplastos, tá? É armazenagem de lipídios. E aí um exemplo, o abacate, né? Quem gosta de comer abacate, cuidado aí que o abacate armazena uma grande quantidade de lipídio. Mas fica a dica aí para vocês. Vamos continuar. Bom, aqui nós temos uma imagem onde mostra, né, os tipos de plastos. Então nós temos aqui, ó, os protoplásticos, né? Os protoplastos estão aqui, bonitinho. Deles eu dei uma origem aos cromoplastos, os cloroplastos e os leucoplastos. Cromoplastos, cloroplastos e leucoplastos. Beleza. Aí, dentro dos leucoplastos, nós vamos ter o quê? Nós teremos aqui os amiloplastos, certo? Os proteinoplastos e também aqui os eleoplastos, né? Então, já também expliquei para vocês. Lembrando, gente, dentro daqui do amiloplasto existe um outro grupo, tá? Que aí também tem aí o estatólito, tá bom? Que também vai estar armazenando características do amido. Vamos lá, continuando. Dentro dessa organização dos cloroplastos, né, gente? A gente já sabe dos cromoplastos, que vão estar ajudando aí na fotossíntese, né? Primeiro, o envelope, não é envelope de carta, tá, gente? É um envelope que é uma dupla membrana externa que delimita o tilacoide, beleza? O tilacoide, o que é? São estruturas discoidais que em seu interior são encontrados o quê? Os clorofilas, os carotenos e as xantófilas. O grano, né, é um conjunto de tilacoides que no plural nós chamamos de grana. Não é grana de dinheiro, não é grana. Grana só. A lamela lipoproteica, né, que são pontes que ligam as regiões das tilacoides. E nós temos também a estroma, né, que é uma matriz proteica, onde nós encontramos o DNA, o RNA e ribossomos, né, que a gente chama aí de coloide. Ah, professor, lá no início da aula o senhor falou que dentro do cloroplasto tem a presença de DNA. Então, onde que vai estar esse DNA, gente? Na estroma, beleza? Vamos lá, continuando. Então, aqui nós temos uma imagem onde a gente consegue visualizar todas essas estruturas. Assim como a membrana plasmática, existe também uma membrana dentro para formar um cloroplasto. Então, nós temos uma membrana mais externa, uma membrana mais interna. Então, aqui a gente consegue ver essa membrana mais externa, uma membrana mais interna. A lamela, que vai ficar essa região aqui, que vai estar entre a tilacoide, uma tilacoide e outra, tá certo? Nós temos essa região aqui que é a estroma, onde a gente encontra o quê? O DNA, ou RNA, ou ribossomo, beleza? Nós temos aqui esse conjunto de tilacoides, que são o quê? Os granulos, né? Ou GRAN, como a gente tem vários aí, a gente está falando no plural, e os tilacoides aqui, ó, tá? Então, cada um aqui, cada moedinha dessa aqui é um tilacoide. E um espaço intramembranar. Então, entre a membrana externa e a membrana interna, existe um espaço. Beleza? Vamos lá. Agora, eu preciso que vocês parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção geral. Por quê, gente? Isso aqui é fundamental para a microbiologia, no sentido que eu estou explicando para vocês, de fotossíntese e também da bioquímica. Então, nesse momento, a gente precisa de utilizar a base da bioquímica
para entender a célula vegetal. Ou melhor, a célula vegetal agora é fundamental para que aconteça as reações metabólicas. Então vamos lá. Primeiro processo, gente. Aqui nós temos a célula vegetal e aqui nós temos a célula animal, certo? A célula vegetal tem as suas estruturas fundamentais. A mitocôndria e o cloroplasto. A mitocôndria é responsável por quê? Respiração celular. E o cloroplasto? Para fazer a fotossíntese. Beleza. Então, se o cloroplasto precisa, ele existe para fazer fotossíntese, automaticamente ele precisa de algumas substâncias, que são a energia luminosa, certo? A água e também o CO2. Então, na planta, a planta ela não vai captar o CO2, certo? Esse CO2 ele vai parar onde? Lá na mitocôndria. Opa, lá no cloroplasto, né? Quando chega aqui no cloroplasto, vai acontecer algumas reações, né? Essas reações vão gerar alguns elementos, algumas moléculas. A primeira delas, gente, a glicose. Tá? Gravem bem, glicose, que é um carboidrato. É um carboidrato simples, certo? E também vai ser produzido o quê? O O2. Beleza? Beleza. Essa glicose aqui, gente, a planta vai estar produzindo, a célula vegetal vai estar produzindo. Vai chegar uma quantidade de glicose que a própria planta vai estar o quê? Consumindo. Então, essa glicose aqui, que foi produzida, ela também é utilizada na mitocôndria. Por que ela é utilizada na mitocôndria? Para gerar energia. E essa energia vai vir na forma de quê, gente? Na forma de ATP. Adenosina trifosfato. Beleza? Beleza. A planta produziu glicose, a célula vegetal produziu glicose, a célula vegetal produziu o oxigênio. A célula vegetal consumiu essa glicose para gerar energia, porque ela precisa gerar energia. E o restante da glicose que a célula não vegetal não vai utilizar, ela vai armazenar. E quando ela armazena na forma de amiloplastos. Ela vai armazenar dentro do amiloplasto o amido. E o amido vai ficar ali armazenado. Beleza, ficou armazenado lá na raiz, né? Armazenado. E aí, por um determinado momento, os seres humanos ou outros animais vão lá, se alimentam dessa planta, né? Aonde tem uma grande quantidade de amido. E para formar o amido, são várias estruturas, várias moléculas de glicose. Essa molécula de glicose, né, vai passar todo um processo de ingerir esse alimento, todo um processo que vocês vão ver isso em bioquímica, né? Aí a glicose já está ali, a parte monomérica, a menor unidade, né? Daquele amido, que é uma grande quantidade, é uma molécula grande, ela vai ficar numa molécula menor, sendo agora a glicose. Beleza, aconteceu várias reações, chegamos na glicose. Essa glicose vai entrar na mitocôndria junto com o O2, né? E aí vai gerar o que, gente? O ATP, vai gerar energia. Ah, professor, a célula animal não produz glicose? Não, porque nós não fazemos fotossíntese. Então, somente os seres fotossintetizantes que podem produzir glicose. Beleza? Ah, professor, tranquilo. Aconteceu várias reações aqui dentro da mitocôndria, né? E aí é liberado o quê? O CO2 e a água, tá? Então, aqui nós liberamos, nas nossas células libera a água e também o CO2. Esse CO2 que nós liberamos, né, vai cair na nossa corrente sanguínea, vai passar pelos pulmões e aí vai sair. Beleza, saiu. Aí a planta vai pegar esse CO2, vai converter ele aqui no cloroplasto, produzindo o O2 que é consumido pela própria planta e também é liberado. Então é o que, gente? É um ciclo aonde entra a substância, sai a substância. E aí eu vou contar para vocês uma curiosidade. O CO2 que nós estamos liberando, ele não é proveniente do O2, tá? E sim, ele está vindo da onde, gente? Da glicose, tá? Então eu vou deixar para explicarem para vocês lá em bioquímica. Vamos mais adiante. Nós temos agora uma outra estrutura. Então eu já falei para vocês duas estruturas: parede celular e os plastos. Agora nós iremos falar sobre os vacúolos, tá? É uma organela citoplasmática, ok? Que é formada por uma membrana que a gente chama de tonoplasto.
E essa membrana ela vai delimitar o conteúdo. E olha o que está dentro do conteúdo, gente. Cerca de 90% é de água, aonde também vai ter substâncias ergásticas e mais pigmentos. Tá? Tudo isso vai estar onde, gente? Dentro do vacúolo. Tá? Realiza armazenamento de substâncias. É também responsável pela regulação osmótica, o controle de entrada e saída de água da célula, né? Possui substâncias de defesa e a realização da digestão celular. Então, olha aí as funcionalidades do vacúolo, tá, gente? Bom, como que se deu origem aos vacúolos? Através de células meristemáticas, né? Das células jovens. E quem vai estar ajudando, né? Esses vacúolos a existir? O retículo endoplasmático. Tudo bem? Bom, na célula adulta, da junção de vários vacúolos menores vão formando grandes vacúolos. Lembra que no início da aula eu falei para vocês que existem diferenciações de célula, da célula dentro da própria célula? Então a gente percebe isso. Quando a célula meristemática ela é jovem, existem vários vacúolos. Vários vacúolos, gente. Quando a célula é adulta, as plantas terão o quê? Um vacúolo central, um vacúolo maior. Algumas vezes a gente encontra até um outro vacúolo, mas na maioria das vezes a gente encontra um vacúolo central, beleza? Maior. E esse vacúolo, gente, ele não vai deixar nenhum espaço. Por quê? Ele vai crescendo proporcional à célula. Então, se tem um espacinho aqui, o vacúolo começa a crescer um pouquinho mais, porque tem aquele espacinho para lá. Então, não vai ter nenhum espaço livre dentro da célula vegetal, como a gente pode visualizar naquelas imagens que eu mostrei para vocês anteriormente. Ah, olha aqui ó, a imagem que legal. Então, aqui nós temos a formação dos vacúolos na célula vegetal adulta. Então, nós temos aqui o citoplasma, né, com os granúlos, tudo bonitinho aqui, né, o núcleo, certinho. Eu esqueci de falar para vocês, né? Não se usa mais o termo de carioteca, e sim membrana nuclear ou envoltório nuclear, que é essa membrana aqui que envolve o material genético, beleza? Ele é mais escuro. E aqui nós temos os vacúolos. Aqui nós temos um e aqui nós temos outro, né? À medida que vai... Ah, esqueci, tem os cloroplastos também. À medida que vai se desenvolvendo a célula, os vacúolos, eles começam o quê? Aproveitar esse espaço, tá vendo? Vão se ajeitando, vão surgindo novos vacúolos, e aí eles vão se ajeitando, até chegar uma hora que eles vão se fundirem, vão se juntar tudo, né? E aí a gente vai ter um grande vacúolo, que a gente chama de vacúolo central, beleza, gente? E aí é onde deu a origem a esses vacúolos que a gente vem explicando para vocês até agora, beleza? Bom, quando a gente pensa no vacúolo, a gente também lembra de uma outra estrutura, que é chamado de suco vacuolar ou suco celular, que nada mais é de substâncias ergásticas, tá, gente? Eu coloquei para vocês esses dois termos, é que depende muito da bibliografia, tá? Então a gente pode encontrar, na verdade, esses três termos. Eu posso achar num livro suco vacuolar, eu posso achar no outro livro suco celular, ou eu posso achar substâncias ergásticas. E o que seria isso, gente? São componentes que não são organelas protoplasmáticas, tá? Não são organelas. Podem ser produtos de reserva ou produtos do metabolismo celular. Então, a funcionalidade deles, né, é totalmente diferenciado em relação a determinadas estruturas, beleza? E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos dessas substâncias ergásticas. O primeiro, o amido, que vai estar lá presente, né, no amiloplasto, né? O amido, que é um carboidrato, proteínas, óleos, ceras, cristais, né? Os taninos. Professor, mas o que é taninos? São substâncias que vão deixar o vegetal mais amargo, né? Por exemplo, sabe quando você vai come algum vegetal e você percebe que ele é meio amargo? É por conta dessa substância ergástica do tanino, beleza? Aí nós temos uma curiosidade, galera. Os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, né? Dos vegetais. Esses óleos, eles podem ser extraídos, né? Das plantas, como eu estava falando para vocês. E de onde que eles vão sair? Das substâncias ergásticas, né?
dos vacúolos, beleza? Além de outras estruturas também que têm a presença de óleo, como por exemplo a raiz, né? Na folha ali da estrutura da planta, também tem a presença de óleo. Então tem todo um processo químico, né? Dentro de um laboratório para a extração do óleo essencial. Ah, professor, é algo que a gente vai... É rápido? Não, é demorado, né? Ah, professor, eu consigo tirar uma grande quantidade? Não, a gente não consegue tirar uma grande quantidade. Tá? É uma quantidade limite. Então, é uma quantidade pequena. Vamos dizer, limite não, uma quantidade pequena. Então, quando a gente pensa, né, em extração de óleo essencial, já se sabe que tem que ser feito num laboratório, né, onde tem equipamentos favoráveis para essa extração. E é algo assim que precisa de todo um trabalho. Beleza, gente? E é isso. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, né, gente, deem uma olhada nos slides, tá? Deem umas consultadas em livros, né? Consultem material de livros, livros atuais, porque muita coisa se muda, né? Ah, professor, eu vou procurar vídeos na internet. Também pode procurar vídeos na internet, sempre buscando informações confiáveis, beleza, gente? Fica aqui o meu abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!